Continuando o nosso estudo da eletrostática, nós vamos ver agora a lei de Coulomb. Antes de nós vermos a lei de Coulomb, nós vamos ver como ocorre a interação entre dois corpos carregados. Se os corpos têm cargas de sinais opostos, nós vamos observar uma força de atração entre eles. Vamos chamar essa força de FBA e essa força de FAB. Se os corpos têm cargas de mesmo sinal, nós vamos observar uma força de repulsão entre eles. Então, por exemplo, se nós temos duas cargas negativas, vai haver uma força de repulsão. Vamos chamar de FBA em A e FAB em B. Da mesma forma, se nós temos duas cargas positivas, as duas cargas vão se repelir. Uma força FBA em A e uma força FAB em B. Antes de nós quantificarmos quanto valem essas forças FAB e FBA, nós vamos dar uma olhada na terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. O corpo A faz uma força FAB no corpo B e o corpo B faz uma força FBA no corpo A. São forças de ação e reação, portanto, elas são iguais. Em módulo, Coulomb quantificou essa força FAB e FBA achando que ela é diretamente proporcional às cargas envolvidas no processo e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Nós podemos tornar essa igualdade acrescentando essa constante K, que nós chamamos de constante eletrostática do meio, que depende do meio em que as cargas se encontram. Uma observação é que na fórmula da lei de Coulomb, nós colocamos o valor absoluto das cargas, ou seja, nós só colocamos o módulo, nós não nos preocupamos com o sinal, se ela é positiva ou se ela é negativa. O sentido da força vai ser dado pelo aquilo que nós vimos antes. Se elas têm o mesmo sinal, elas vão se repelir, e se elas têm sinais opostos, elas vão se atrair. Bom, agora nós vamos fazer os gráficos da força pela distância. O primeiro deles, observar a fórmula da lei de Coulomb, vai ser como a força varia com a distância, e o segundo é como a força varia com o inverso do quadrado da distância. Bom, se nós considerarmos o K1 e Q2 constante, nós vamos ter que F é igual a constante, vamos chamar de A, vezes 1 sobre D ao quadrado. Se esse D for muito grande, infinitamente grande, o F vai ser infinitamente pequeno. E se o D for muito pequeno, o F vai ser muito grande. Então, nós vamos ter um gráfico dessa forma, assim. A nossa interpretação real do problema é a seguinte. Vamos supor que nós temos duas esferas carregadas positivamente. Não importa a carga delas. Nós sabemos que elas vão se repelir. Vamos chamar essa força de F. Se você, por acaso, tentar aproximar essas esferas, você vai observar que quanto menor for esse D, mais força você tem que fazer para poder aproximar as esferas. É assim que nós observamos que quanto menor o D, maior a força de atração, no caso, repulsão eletrostática. Suponha agora uma segunda situação em que nós tenhamos uma esfera de carga positiva e uma esfera de carga negativa. Nós sabemos que vai haver uma força de atração entre elas, vamos chamar essa força de F. Se agora você tentar afastar essas esferas, você vai observar que quanto maior essa distância D, menor a força que você vai ter que fazer para poder afastar as esferas. Ou seja, quando D aumenta, a força vai caindo. Para a nossa segunda situação, nós vamos ver como a força varia com o inverso do quadrado da distância. Novamente, nós vamos considerar o K1 e Q2 uma constante. Logo, nós vamos ter que F vai ser igual a A. Se nós chamarmos esse eixo aqui de eixo X, o nosso 1 sobre D ao quadrado vai ser um X. Esse gráfico F igual a AX
tem a forma de uma reta que passa pela origem. Vou desenhar aqui a reta que passa pela origem. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo tratando da lei de Coulomb. Suponha que você tem duas cargas QA e QB idênticas, separadas por uma distância d. A carga de A é positiva e vale 1 microcoulomb, e a carga de B é negativa e vale 3 microcoulomb. Considere que a constante eletrostática do meio, K, vale 9 vezes 10 a nona, e a distância d entre as cargas é meio metro. Vamos determinar a força entre essas cargas. Primeira coisa, como as cargas têm sinais opostos, nós sabemos que a força é de atração. Vamos chamar essa força de F. E pela lei de Coulomb, nós sabemos que F é igual a K QA QB sobre D ao quadrado. Se nós substituirmos os dados, o que nós vamos achar? F igual a 9 vezes 10 a nona vezes QA 1 vezes 10 a menos 6 vezes QB. Lembre-se que a gente não coloca o sinal da carga, apenas o valor numérico dela. 3 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por 0,5 ao quadrado. Ou seja, nós temos que F vale 108 vezes 10 a menos 3, ou 0,108 newton, que é a nossa unidade de força. Agora suponha as duas cargas do exemplo anterior, só que antes de nós separarmos elas a uma distância d e calcularmos a força, nós vamos realizar o contato entre elas. Então, quando nós separarmos elas a uma distância d, nós vamos ter uma carga Q' e uma carga Q' Cada uma dessas cargas vai ser igual e vai valer a média aritmética da soma das cargas iniciais. Ou seja, cada uma dessas cargas vai valer menos 1 microcoulomb. Como as cargas vão ser iguais, quando nós as separarmos a uma distância d, elas vão sofrer uma força de repulsão, nós vamos chamar de F. Essa força F pode ser calculada pela lei de Coulomb, vai valer 9 vezes 10 a nona, vezes cada uma das cargas. Lembrem-se que nós pegamos apenas o módulo delas, dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, o valor dessa força F é 36 vezes 10 elevado a menos 3 newtons, ou 3,6 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Nós chegamos ao final da nossa aula sobre lei de Coulomb e hoje nós aprendemos a força entre cargas e como quantificá-las. Na próxima aula, nós vamos ver definição de campo elétrico e aprender a calcular o campo elétrico de uma carga pontual. Até a próxima!